Queridos e queridas, beleza? Uma das coisas que não sei se ficou tão explícita, né? Mas ainda assim eu vou deixar mais claro. Então, quando nós estamos tratando sobre um determinado vetor, como eu disse, precisamos ter três características de um vetor: a magnitude, a direção e o sentido. Eu estou falando a grosso modo, né? Porque tem algumas coisinhas que vão ficar meio nebulosas, vamos dizer assim, mais para frente. Mas quando a gente está representando um vetor, eu já mostrei, mas ainda assim vou fazer novamente, que nós representamos o vetor a partir de uma seta. Né? Então, o vetor ele vai ter um ponto inicial, beleza? Então, vou chamar aqui de ponto inicial, né? Chamar não, né? É o ponto inicial. E, como já diz, já é de se imaginar, né? Ele vai ter o ponto final. E as três coisas e as três partes da seta representam aquilo que nós estávamos falando. Né? Então, o tamanho da seta, então, o tamanho desse bendito aqui, representa a magnitude, beleza? Vamos dizer assim, a angulação dele representa a direção, beleza? E a seta representa o sentido. Né? Então, ele está saindo, eu tenho esse intervalo, vamos dizer assim, entre, como eu disse, Guarulhos e Campinas. Né? Eu tenho a direção entre onde fica Guarulhos e onde fica Campinas. Só que eu estou saindo e indo para onde? Né? Qual que é o meu ponto inicial, qual que é o meu ponto final? Meu ponto inicial, neste caso, é Guarulhos e eu vou até Campinas. Eu posso ser o contrário, eu posso estar vindo de Campinas até Guarulhos, né, em uma determinada velocidade, 40 km por hora, 50 km por hora, né, eu posso estar vindo voando, eu posso estar vindo através de um determinado caminho, né? Então, sei lá, Castelo Branco, Marginal, Dutra, ou Dutra, Marginal, Castelo Branco, né? E assim por diante. Uma outra coisa que é bem interessante, né, que até eu pensei, eu bati um pouco de cabeça aqui para eu poder entender, que é o conceito de vetor fixo e vetor livre. Antes disso, deixa eu só mostrar como é que eu vou representar um vetor, tá bom? Então existem os vetores e existem os escalares, né? Os valores ao qual a gente pode multiplicar esse bendito desse vetor. Eu vou explicar as multiplicações mais para frente. Quando eu estiver tratando de vetor, eu vou, no livro, tá falando que vai representar a partir de uma determinada letra e um escalar vai ser uma letra itálica. Só que vocês já viram que minha letra é feia pra cacete. Né? Então eu vou fazer o seguinte, toda vez que eu estiver representando um vetor, né, eu vou representar com uma letra e um sentido, com um tracinho assim para cima. Né? Então, se eu tiver o vetor V, se eu tiver o vetor X, né, se eu tiver o vetor Z, eu vou representar desse jeito. E quando for simplesmente só um número, né, aí vai ser um A, vai ser um B, vai ser um C e assim por diante. Veja que eu tenho essa bendita dessa minha setinha. Uma outra coisa, quando eu estou tratando de um ponto A a um ponto B, né, do ponto A ao ponto B, é simplesmente essa representação com essa setinha, tá bom? Ao contrário de um único vetor, pode ser que meu ponto esteja representando com uma letra minúscula, pode ser, né? Então, eu tenho o ponto A para o ponto B, então vai ser desse jeito. Veja que é um vetor ao qual tem uma direção, né? Eu estou partindo de um determinado lugar para outro. Vamos entrar em mais detalhes depois quando nós estivermos tratando simplesmente só da representação do vetor. Uma coisa que é bem interessante, né, que eu vi aqui, que eu demorei um pouquinho para poder entender, que é a diferença entre o vetor fixo e o vetor físico. Tá bom? Existe essa diferença principalmente quando nós estamos tratando aqui no livro. Né? Então, por exemplo, eu tenho eu vou usar um exemplo bem mais simples. Por exemplo, eu tenho a canetinha aqui que eu uso para escrever aqui na mesinha. Tá bom? Então, vamos dizer que eu aplique uma força nele de X kilonewtons, não sei exatamente, na direção. Eu estou aplicando para cima, né? Na minha percepção, para cima.
tá bom? Então eu tenho uma direção, eu tenho uma magnitude, que é a força a qual eu estou aplicando, a velocidade a qual ela vai estar, né? E o sentido. Então ele simplesmente sobe. Então veja que eu só estou fazendo uma determinada translação, né? Dessa minha caneta, né? Mesmo eu tendo uma determinada força, né? Aplicando uma determinada força para ela ter uma determinada velocidade, né? Em si, a minha caneta, ela não se locomove. Ela se locomove, mas ela não se mexe. Não se mexe no sentido de girar, nem nada do tipo, tá bom? Então eu estou aplicando uma força nela, né? E ela vai se locomover de um outro jeito. Só que existe uma diferença. Uma diferença que pode ser que, veja que minha caneta ela está na minha mão, beleza? Ela está parada no plano ao qual está na minha mão. Só que se eu aplicar uma força nela em um determinado ponto, ela altera a posição física dela, não só na posição, mas ela traslada também. Ela tem essa mudança de local, vamos dizer assim. Então, se eu estou aplicando a força somente na pontinha da caneta, ele mexe. Né? É a mesma coisa que se eu pegasse um livro aqui de cálculo, né, e eu simplesmente segurasse na ponta do meu livro de cálculo e eu o levantasse. Veja que ele gira, né? Então, ao contrário de eu simplesmente só ter uma única movimentação, veja que o ponto ao qual eu aplico minha força é importante. É lógico que tem a posição da minha mão, tem o quanto que minha mão atinge de área, né? Então, por exemplo, uma coisa é eu simplesmente segurar com a minha mão inteira aqui no livro do que eu simplesmente segurar com 2 dedos, né? Mas eu espero que vocês tenham entendido o conceito da coisa. Quando a gente está tratando de um vetor físico, né, um vetor fixo ou um vetor físico, como está escrito aqui no livro, né, é um vetor cujo efeito físico depende da localização do ponto inicial, além da magnitude, direção e sentido. Então, quando nós estamos tratando de um vetor físico, ou seja, vamos considerar assim, algo físico que tem realmente no mundo, algo ao qual a força aplicada, ou energia aplicada, faça com que não só você tenha uma locomoção do vetor em si, ou seja, todos os pontos ao qual aquele objeto representa, mas você tenha uma locomoção, vamos dizer assim, lateral em um determinado eixo, graças a essa determinada força, você está tratando de um vetor físico, porque afinal de contas importa para aquilo que você está alterando o ponto inicial aonde você está mexendo. Então, uma coisa é eu pegar um determinado quadrado, né, eu aplicar uma força aqui no meio, beleza? Outra coisa é eu aplicar uma força da mesma direção. Veja que eu estou aplicando uma força com a mesma magnitude, com a mesma direção e com eu vou ter que lembrar aqui, que como vocês sabem, eu também sou noob, né? E o mesmo sentido. Eu estou aplicando a mesma força, né? A mesma força na mesma direção e no mesmo sentido. Uma coisa é eu colocar bem aqui no meio que meu quadrado vai se manter. Vou tirar aqui a mesinha, para fazer barulhinho. Uma coisa é isso daqui, uma coisa é eu puxar ele aqui no meio, então ele vai se manter no mesmo sentido. Outra coisa é eu segurar ele aqui no canto, que veja aqui o que acontece. Ele entorta para o lado. Isso é quando nós estamos tratando de um vetor fixo, tá bom? Um vetor físico. Um vetor livre, em si, o ponto inicial não importa. Então eu vou ter essa força sendo aplicada, essa energia sendo aplicada, seja lá o que for, mas esse efeito de girar, né, aquilo que a gente está mexendo, aquilo que a gente está aplicando determinada força, aquilo que a gente está alterando, não vai existir. Tá bom? Então o ponto inicial em si daquilo que a gente está mexendo não vai ser importante. E qual que é a diferença disso? Né? Quando a gente está tratando de física, né, o vetor fixo é importante, e pelo menos aqui que nós estamos tratando sobre vetores livres. Caraca, livres. Nossa, que livres feio. Livres. É que escrever com um outro V aqui, o R, é meio esquisito, eu sempre me atrapalho nessa bendita dessa letra. Tá? Mas nós estamos tratando de vetores livres. Aqui nos vídeos serão vetores livres,
tá bom? Do começo até o fim, né? E vetores físicos aí se trata, pelo que eu estou lendo aqui, né, se trata muito mais de uma questão mais de física mesmo, na parte da engenharia. Afinal de contas é bem importante, principalmente se você estiver trabalhando com uma grua, né, com um guindaste, né, é bem importante aonde é que você vai colocar o bendito do gancho, né, para você poder levantar o carro. Porque afinal de contas, dependendo aonde que você coloca, né, ou um gancho ou um suporte, né, você vai exercer forças diferentes em no carro, na ponte, seja lá o que for, você vai exercer forças diferentes em cima daquilo e pode ser que tenha efeitos totalmente diferentes daquilo que você quer. Beleza? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado, entendido a diferença entre vetor fixo e vetor livre, né? E no curso nós iremos tratar somente de vetores livres. Beleza? Beijos na bunda, até mais!